Olá, então vamos passar então alguns exercícios, né, daquela lista de revisão para saber sobre os momentos de força que são muito importantes para nós. Então esse vídeo vai para resolver um exercício passo a passo como vocês devem pensar para resolver os próximos exercícios, tá? Seguindo essa sequência de raciocínio, esse passo a passo, você consegue resolver todos os exercícios daquela lista, tá? Claro que com um pouco de pensar um pouquinho nos conceitos direitinho, o que cada exercício está pedindo. Então vamos lá. É importante nós termos em mente que é um exercício, os conceitos eles têm que estar muito claros para nós, né? Temos poucos conceitos. Então vou tirar o vídeo para que vocês possam acompanhar o slide por completo. Então nós temos, vocês podem acompanhar que nós temos um exercício que diz que um menino de 23 quilogramas senta-se a 1,5 m do eixo de rotação de uma gangorra. A que distância o eixo de rotação deve sentar o outro menino de 21 quilogramas do outro lado do eixo a fim de equilibrar a gangorra? Bom, então a gente fez uma leitura do exercício, da situação, problema, e agora a gente vai começar a resolver esse problema. O passo 1 é muito importante a gente ter em mente, tá? De a gente imaginar aquela situação. Seja uma situação num momento de musculação, no próprio exercício ele já vai dar aquela situação. E é importante que você, mesmo que rascunhe, desenhe a ideia, esboce, né? Desenhe a ideia do que está pedindo no exercício. Então, o exercício ele está falando que existem duas crianças, dois meninos sentados, né? Numa gangorra, e nós sabemos que a gangorra é um sistema de alavancas, tá? Em que o eixo encontra-se no meio, né? E eu tenho dois braços de forças, ok? O braço é essa distância do eixo até onde a força é aplicada, tá certo? Então a primeira coisa é você imaginar a situação e desenhar. E aí a gente passa para o passo 2, que o passo 2 é justamente a gente identificar quais são os elementos que você já conhece para essa situação. Então, quais são estes elementos? Então, eu tenho uma alavanca que se chama gangorra, né? Eu tenho o eixo, então o eixo é onde acontece a rotação, que no nosso corpo a gente sabe que são as articulações móveis, ok? Então, eu tenho o eixo, eu tenho a força 1, ou a força de um lado do eixo, né? Eu tenho a força que vai fazer com que esse eixo se movimente nesse sentido. E eu tenho a outra força, a força 2, que pode ser chamada de resistência, que vai fazer com que o eixo gire, né, para o lado oposto, ok? E eu tenho a distância perpendicular, ou seja, ela é 90 graus aonde a força faz a sua ação. Então, esse quadradinho aqui com essa bolinha dentro são os 90 graus, tá? E aqui eu também tenho 90 graus, a distância em que essa criança está sentada perpendicular ao eixo de rotação, ok? Então, eu identifiquei os elementos, ok? E aí eu tenho o eixo, que está representado em azul, o braço de força, que é representado por um D, ou seja, a distância entre o eixo e até onde a força está sendo realizada, ok? Eu tenho a força 1, que eu posso chamar força, que pode ser realizada pelo nosso músculo mesmo, tá? E nesse caso aqui, a força que faz é o peso da própria criança. E a força 2, que é uma força de resistência, tá? Na prática de musculação de academia, é a força de resistência que a gente chama, que eu posso chamar de força 2 também. E aí eu tenho que lembrar os conceitos, né? Que força é o produto da massa multiplicado pela aceleração, ok? Que é dado em newtons, ou metros por segundo ao quadrado, tá? Quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, perdão. E eu tenho uma força, um tipo de força especial que eu chamo de peso, tá? Que é a ação da gravidade, tudo bem? Em que o peso é o quê? É a massa do organismo, né? Da matéria e a força da gravidade. Essas forças, se eu olhar no desenho, elas são capazes de gerar um movimento giratório no eixo. E essa capacidade, ou o efeito dessa força realizada, que provoca um giro ou uma rotação
no eixo eu chamo de momento ou torque, tá? Que aqui nós vamos representar por um momento de força, pela letra M maiúscula, tudo bem? Então não confundam momento de força com massa do organismo. Massa dada em quilograma, momento é o efeito de uma força que provoca um giro em um eixo, ok? E o momento ele é dado pelo produto da força, porque é ela que está fazendo a ação primária, multiplicado pela distância que essa força está do eixo. Só que essa distância ela precisa ser perpendicular, ok? Tudo bem? Pois bem, depois que você imaginou a situação, colocou todos os elementos, você passou para o passo 2, você lembra os conceitos, tá? E você vai olhando o desenho, já montando esses conceitos na sua cabeça, você começa a passar para o passo 3. Aí você relê o exercício e vai anotando os dados que estão disponíveis ali. Então, olha lá, um menino de 23 quilogramas senta-se a 1,5 m do eixo de rotação de uma gangorra. Então, eu vou identificar os elementos e colocar aqui. A massa do menino 1, o Mzinho, né? 1 é 23 quilogramas. E que ele está sentado a 1,5 m de distância, que é a distância 1, porque está relacionada ao peso da criança 1. E ele pergunta, a que distância outro menino deve sentar, um menino com massa de 21 quilogramas, a que distância que ele deve sentar para equilibrar a gangorra? Então, de posse, anotei todos os dados que o exercício me fornece, ok? E a partir desses dados eu vou começar a pensar como eu posso calcular essas variáveis, né? As variáveis que eu preciso para achar o momento. Então, eu começo a olhar o peso. Então, massa, o que é o peso 1 da criança 1? É a massa dela multiplicado pela aceleração da gravidade, tá? Então, P1, que é o peso da criança 1, é 23 kg multiplicados por 10, tá? Aqui a gente está aproximando, que na verdade a força da gravidade ela tem uma aceleração, a aceleração da gravidade ela equivale a 9,81 dízima, né? Então a gente está aproximando para 10 para efeito de cálculo, ok? Então o peso da criança 1 é o quê? É 230 newtons, ou seja, 23 quilos vezes 10 da gravidade. E o peso da criança 2? A criança 2 ela tem uma massa de 21 quilogramas, então é a massa da criança 2 vezes a aceleração da gravidade. Então o peso, pode ter que corrigir aqui, aqui o peso da criança 2, vamos corrigir aqui, o peso da criança 2, aqui também, o peso da criança 2 é 210 newtons, ok? Tudo bem? Então vamos lá, passando agora para o próximo passo. Calculei as variáveis que eu tenho de peso, né? E vou agora calcular o momento gerado por cada uma dessas forças, ok? Então vamos lá. O passo 5, então, eu vou calcular o momento. E aí eu volto naquela situação. O que é o momento de força? Qual que é o conceito de momento? É o efeito de uma força a uma distância do eixo que provoca um giro para cá, ok? Tudo bem? Então, ó, momento é a força, que nesse caso aqui é o peso dessa criança, que vai gerar uma rotação para o lado de cá. E essa criança 2, que eu vou ter um outro momento aqui, é o momento 2, que é o peso dessa criança 2, sentada a uma distância do eixo, né, que vai provocar uma rotação para o lado direito aqui, para o sentido horário, ok? Então eu volto nos conceitos e começo a calcular. Então eu tenho a força que eu já sei, tá? Que no caso meu aqui é o peso, e eu vou calcular o momento. Então o momento 1, olha, o que está em roxo aqui, o momento 1 é o peso da criança 1 multiplicado pela distância que ela está do eixo. Tá vendo aqui? Então eu tenho o peso que é 230 multiplicado a distância que ela está sentada, que é de 1,5 m. Então, eu tenho que o momento gerado por essa força 1 aqui, do peso dessa criança, é de 345 newtons por metro quadrado. Vamos olhar para o lado de cá agora. Então, essa criança 2. Então, o momento gerado por ela é o que? Equivale ao peso da própria criança multiplicado pela distância que ela está sentada
do eixo. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o momento 2 é o peso da criança 2, que é 210, multiplicado pela distância 2. Acontece que nós não temos a distância, é justamente isso que a situação ela me pede. Ela quer saber a que distância que essa criança, segunda criança, tem que sentar para que equilibre a gangorra. Então, eu não tenho esse dado, mas não tem problema. Que a gente, no próximo passo a gente vai resolver esse problema. Então, esta minha equação ela fica incompleta ainda. Ok? Então, o momento gerado por essa criança é o próprio peso dela vezes essa distância que eu não sei ainda qual é. Ok? Bom, e aí ainda nesse quinto passo, né, nós continuamos a resolver a nossa situação, problema. O que é importante nisso? Essa palavra equilibrar, ela é muito importante. Em todos os exercícios você vai ver que ela vai aparecer em quase todos os exercícios, tá? Ou se ela não aparecer, ela vai dar um caminho, ela vai dar um caminho para que você resolva a questão. Então, aqui, o cálculo que a gente fez no slide anterior, que está mostrado no slide anterior, tá aqui, o momento 1, né, que eu já calculei, que é 345. O momento 2 ele ficou incompleto, vocês lembram? Fica faltando ainda a distância 2, que é justamente o que o exercício está falando. Mas quando eu olho para o exercício e vejo essa palavra equilibrar, isso significa o quê? Se eu tenho um equilíbrio nesse sistema, o momento gerado por esse lado da gangorra é igual ao momento gerado por esse lado da gangorra. Então, ela vai ficar estável, tá? Ela fica equilibrada. Isso significa dizer o quê? Que o momento 1 gerado por esse lado é igual ao momento 2 gerado por esse outro lado. Tudo bem? E aí eu venho substituindo. O que é o momento 1 que eu calculei lá? O momento 1 é justamente 345. Eu já fiz esse cálculo. Vai ser igual ao momento 2. O que é o meu momento 2? O meu momento 2 é o quê? É o 210 vezes a distância 2, que é o que eu não possuo. Não sei esse dado, é o que eu estou procurando. Então, quando eu faço essa equação, tá? E aí entra na regra da álgebra, né? Eu vou passar 210 que está multiplicando deste lado. Quando ele passa para esse lado, ele passa dividindo, tá? Então, ele passa dividindo, ok? Então, eu vou isolar o D2. Então, D2 vai ser igual os 345, que está aqui, dividido por 210. E aí, quando eu faço o cálculo, eu vou ter que a distância que essa criança tem que sentar para que esse sistema ele entre em equilíbrio é de 1,64 m. Faz sentido? Faz muito sentido. Por quê? Se ela é uma criança que tem menor peso, ela tem que aumentar o quê? O braço, ela tem que sentar mais longe do eixo para que o menor peso dela gere o mesmo efeito de uma criança que é mais pesada, ok? Então, o exercício, você seguindo esses 5 passos que a gente fez, você consegue resolver todos os exercícios da lista. Claro que cada um vai pedir uma coisa, tá? Às vezes nós vamos ter 3 sistemas, tá? Às vezes eu tenho, em alguns exercícios eu tenho a força que o bíceps faz, mas eu tenho o peso do braço, mais o peso de um halter que eu esteja segurando, e aí eu tenho que somar. O importante é o quê? É como se você pegasse o eixo e você dividisse o que está gerando, as forças que estão gerando rotação para cá, tá? Para equilibrar tem que ser igual às forças que estão rodando o eixo para o outro lado. Então aqui eu posso ter, em alguns exercícios, vocês vão ver o peso do próprio braço, eu posso ter o peso do braço mais o peso da mão, mais ainda um peso de um halter que eu estou segurando. Então, eu tenho que, buscando essa equação de igualdade, eu vou conseguir identificar e resolver todos os problemas da lista. Tudo bem? Então, para que a gente possa
resolver esses nossos problemas, vai essa primeira resolução. Eu vou resolvendo um exercício de cada vez para que vocês possam escutar, estudar e ao mesmo tempo tentar resolver o exercício seguinte, e aí eu vou passando as dicas. Tudo bem? Então eu fico por aqui com essa aula, vocês podem tentar resolver os próximos exercícios e ela vai ficar disponível para vocês. O próximo passo, então, eu vou resolver todos os exercícios devagar e vou lançar também dois conteúdos, a biomecânica dos ossos e a biomecânica das articulações, ok? E aí logo depois a gente faz um testezinho como a gente fez no Google Formulários, tá ok? Vocês podem entrar lá e depois estar realizando. Amanhã então eu termino de postar todos os outros vídeos. Um abraço a todos e boa atividade para vocês.